nesse nosso 8º capítulo, retomando as condições do que ocorreu aqui na nossa história, vale a pena lembrar que o nosso querido Padre José de Anchieta escreveu tudo na língua dos povos indígenas tupi-guaranis. Você conhece essa língua? Aracaeraju, Có, nesse lindo dia, Tchepotá de Aguatajupué. Eu quero convidar você a caminhar junto. Ma, Oyemboá, nesses saberes, e Anderecoma Apu, nesses saberes da nossa cultura indígena. Que diferente você ouvir a língua falada e escrita, falando da sua história, da minha história, da nossa história de brasilidade. E foi exatamente ele, José de Anchieta, quem também relata fatos de 1531. Mas vamos voltar um pouquinho antes. Todo mundo sabe que Cabral chegou aqui em 1500, lá em cima, onde estavam os indígenas pataxós. Mas, entre 1502 e 1501, chega aqui na região de Cananéia, Gaspar de Lemos, aquele mesmo que esteve depois junto com Américo Vespúcio, e foi ele quem tentou inaugurar na ilha de Cananéia, que os indígenas tupi-guaranis chamavam de Guaió, a palavra quer dizer água, água, Guá, muita água, Guaió, ó quer dizer oca, ou seja, era uma ilha, era uma oca permeada por água, ou seja, toda a sua parte envoltória tinha água. Isso chama-se Guaió, ou ilha de Cananéia. Guaió trocaram o nome para São Vicente, mas eles não aceitaram. A ilha não prosperou. Esta sim foi a primeira vila de São Vicente. Por que estamos falando isso, retomando a veracidade histórica? Porque o Brasil conhece, e outros estados e países, que São Vicente possivelmente teria sido a primeira vila portuguesa da América, mas não foi. Tanto que essa primeira não prosperou. E anos depois, já em 1532, chega aqui Martim Afonso de Souza e vendo que aqui não foi possível prosperar a ilha, ou melhor, a vila de São Vicente, óbvio, inaugurada no dia 22 de janeiro, que era o dia do São Vicente Mártir, o santo católico. Trocavam o nome que o índio dava, Guaió, e batizavam o nome do santo do dia. Assim foi Santo André, dia de André, 8 de abril de 1553, funda Santo André, em homenagem ao discípulo de Jesus que disse: morro em qualquer cruz, desde que não seja igual à cruz do meu Salvador Jesus. Por isso que a cruz de André é um X. Assim está na bandeira de todas as cidades do ABC, que anteriormente, antes da emancipação, era Santo André, a cruz do discípulo André. São Paulo, 25 de janeiro de 1554, o dia também da morte do apóstolo Paulo, discípulo de Jesus. Enfim, os católicos a cada dia tem um santo, contando também dia 2, ou dia 1 de novembro, que é o dia de Todos os Santos, né? Por isso que a cidade fundada nessa data recebe o nome de Santos, ou bairro de Santos, ou vila de Santos, que é o dia de Todos os Santos. Assim foi com Santo André, porém a segunda vila de Santo André, fundada já 31 anos depois, 1532, foi mais para cá, bem no porto de Tumiaru, onde os indígenas chamavam de Tumiaru, é aquela alga igual uma trepadeira que dá em maré rasa, ainda existente nas praias do litoral, Tumiaru. O porto chamava-se Unguaguaçu, ou mais próximo do porto de Piatsaquera. Piatsa quer dizer porto, Quera quer dizer velho, Porto Velho. Bem, assim também Ubacanoa, Ubatuba, Porto de Canoas, toda nessa região aí também. Tentaram então fazer a segunda vila de Santo André. Tentaram então fazer a segunda vila de São Vicente, já com Martim Afonso de Souza. Fizeram plantações, criações de galinhas,
porcos, plantação de café e cana-de-açúcar. Mas, segundo relatos das cartas de Padre Anchieta e Padre Nóbrega, essa segunda vila também não foi prosperada, porque eles relatam a existência do primeiro acidente natural. Um maremoto assoreou, varreu toda a vila segunda de São Vicente, destruindo todas as plantações. Não relata ter havido vítimas, pessoas mortas, mas galinhas, porcos, toda a plantação de cana, café, foi toda assoreada por esse maremoto. Então a segunda vila de São Vicente também não prosperou, ou seja, não existe. Ninguém sabe onde estava. Agora essa terceira vila, que é a mais conhecida, foi feito até um pequeno cenário do que seria possivelmente ali. Na verdade, ela nunca existiu neste lugar onde é chamado São Vicente. Foi uma mera estratégia de marketing para promover e elevar a Vila de São Vicente a um status de uma cidade turística, sendo então a detentora de ter sido ali a primeira vila portuguesa da América do Sul. Mas eu, como historiador, protesto, porque realmente a primeira vila portuguesa que se sabe realmente onde ela estava localizada seria então a Vila de Santo André, fundada no dia 8 de abril de 1553, que em outros capítulos estaremos falando. Mas é importante que, como nós vamos poder compreender essa complexa e contraditória diversidade cultural do nosso nós, de brasilidade, de quem somos, se a gente estudar o índio, a sua cultura, que é a base da nossa história e tradição. Como é que você vai ter um futuro sem ao menos dar importância e conhecer o seu próprio passado, ainda que ele seja tão sangrio, tão forrado, lavado de sangue de brancos, índios, e mais tarde, negros? Como é que você quer ter uma pátria sem estudar geografia indígena? Se o índio estava aqui primeiro, que é ele quem vai nos dizer quem somos, em nosso próprio lugar. E sem ouvir os conceitos, e até mesmo preconceitos, vindos do outro lado do desconhecido oceano. Mas é importante saber que nesses últimos dias, só o programa Cultura Indígena traz a você esses saberes, porque você nota que, ao que parece, nós queremos mais uma parte assim, de gente atlética, não desfazendo dos nossos grandes Neymar, Ronaldinhos, Carioca e outras mais, mesmo que esses jogadores ou crianças sejam às vezes em algum momento ignorantes quanto à nossa cultura. E que quando falam inglês para aprender, não é bem para falar o que você quer, para entender o que eles estão falando para você. E aí a nossa cultura fica sendo a cada dia americanizada e perdida, sem dar importância ao que Anchieta descobriu. Ele não escreveu a história de lá, escreveu a história sua, a nossa, ocorrida aqui, para que você possa entender o que nós estamos dizendo, quem somos. Porque quem é que vai dizer essa garotada que a nossa língua tupi-guarani, que não é feita só de palavras, é carregada de saberes, mas ela também é quem vai nos trazer esses saberes, que darão sentido às palavras, que nos farão entender o que somos, quem somos e quem queremos ser no futuro. É impossível você saber traçar o seu futuro sem conhecer o seu passado, para que você não cometa os mesmos erros no presente. Sustentabilidade. Levamos mais de 500 anos esperando, sonhando, resistindo, lutando e vejam quanta injustiça. Sou estrangeiro na minha própria terra. Já nos tiraram tudo por ouro e prata, 500 anos iguais.
solidão em silêncio, filhos de ninguém, Deus, nem posso chorar. É morte contra a vida, quantas feridas, 500 anos iguais. E é desta parte da terra que na história chego eu, como indígena, para pedir que me escutem. Por favor, verdades só prestam pra se dizer. Levamos mais de 500 anos esperando você dar verdadeira importância à cultura indígena, lutando, resistindo. E sobre nós impuseram leis absurdas, sem a gente nem saber, só para terem seus corpos cobertos de joias, 500 anos iguais. É o começo do fim, mas Deus faz justiça, somos seus filhos também. Se ninguém quis pensar, pensem agora, 500 anos iguais. E é desta parte da terra que na história chego eu, para pedir que me escutem. Por favor, verdades só prestam pra se dizer. E agora eu te pergunto, quanto tempo mais teremos que passar esperando, sonhando, lutando, resistindo, existindo e morrendo? 500 anos iguais.